Mano, hoje a gente precisa falar um pouco sobre as tarifas que o Trump aplicou contra o Brasil, de 50% sobre os produtos brasileiros. E essas tarifas, elas impactam diretamente na nossa economia, como nós falamos em vídeos anteriores, bate ali diretamente no dólar, bate na inflação, bate na taxa de juros. E tendo tudo isso em mente, se de fato as tarifas serem impostas ali contra o Brasil, então inevitavelmente toda a conjuntura econômica do Brasil vai mudar e você precisa estar preparado para poder lidar com esse cenário, ao mesmo tempo em que você também pode lucrar e se proteger mesmo em meio a esse caos, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Como nós falamos anteriormente, as tarifas elas impactam diversas áreas da nossa economia, como por exemplo o dólar. O dólar, depois que o Trump anunciou as tarifas, subiu para casa ali de 5,60, estava girando ali na casa dos 5,40, subiu para 5,60. Então houve um aumento aí do dólar por conta das incertezas geradas, principalmente depois que o Lula falou que vai praticar ali da reciprocidade, aplicando tarifas recíprocas contra os Estados Unidos também, algo que contribui para uma escalada maior das tensões diplomáticas entre os dois países. Relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil que seguem tensas, por conta das divergências de governo. E é de se esperar que, se de fato as tarifas entrarem em vigor e de fato o governo Lula partir para a reciprocidade, então isso daí vai gerar uma escalada diplomática e essa escalada diplomática com certeza vai dar uma guinada maior ainda no dólar. E como você já sabe, dólar mais alto é sinal de produtos mais caros, entendeu? É sinal de inflação também mais alto, dado que importar produtos de lá de fora com um dólar mais valorizado fica mais caro. E esse aumento de preços é repassado para a gente, é repassado para o IPCA do Brasil, entendeu? Então o IPCA, que é o índice de inflação, ele tende a ser mais pressionado quando o dólar está mais alto. E tendo em mente que a gente já tem uma inflação já acima do teto da meta, a inflação que a meta estipulada pelo Banco Central é 3%, a gente segue ali na casa dos 5%, o último boletim Focus deu 5,10%, então de certa forma o Banco Central, a política monetária, tem um caminho a percorrer, restringindo a taxa Selic, restringindo os juros, para que dessa forma a economia desaqueça um pouco. E com a economia desaquecendo, eles consigam então converter a inflação de volta para a meta. E é nesse compasso que, além de tudo, a gente ainda precisa citar a questão fiscal aqui do Brasil. A gente segue com um fiscal bem expansionista e esse fiscal expansionista também contribui para uma inflação mais pressionada, entendeu? Então aqui você tem basicamente alguns pilares que batem direto na inflação, entendeu? E fazem com que ela se mantenha longe do teto da meta. Então você tem um dólar mais alto que contribui para uma inflação também mais alta por conta dos fatores que nós falamos anteriormente. Só que além disso você tem também uma política fiscal mais expansionista que, conforme nós falamos em vídeos anteriores, também contribui para um aumento da inflação. E tudo isso faz com que a inflação demore mais para voltar para a meta, entendeu? E quais são os principais instrumentos que o Banco Central utiliza para poder fazer a inflação voltar para a meta? Basicamente a política monetária restritiva, ou seja, basicamente a taxa Selic alta, a taxa de juros, a taxa Selic, que como você já sabe atualmente ela gira em 15%, um patamar extremamente restritivo, um patamar extremamente alto. E eles estão fazendo isso daí basicamente para tentar segurar o dólar, entendeu? Para segurar a disparada do dólar e também segurar, conforme nós falamos, o avanço da inflação. Então, tendo todo esse cenário em mente, então a gente consegue já ter uma certa clareza de como a gente pode se posicionar com os nossos investimentos. É aquela velha premissa que eu já falei em vídeos anteriores: se infelizmente você está em uma situação mais difícil, está em uma situação mais apertada, inevitavelmente a sua vida vai ficar mais difícil, porque não há sinais de quedas e cortes na taxa de juros.
E quanto mais alta tiver a taxa de juros, então mais difícil será a vida daqueles que estão endividados, daqueles que precisam financiar as coisas, daqueles que precisam pagar juros. Quanto maior tiver a taxa Selic, então mais altos serão os juros que você terá que pagar. Entendeu? Mas por outro lado, se você está trabalhando tudo certinho, mantém as suas contas em dia, está conseguindo investir, então essa pode se tornar uma oportunidade para você, dado que da mesma forma que se você estiver endividado, você vai pagar mais juros. Se você estiver guardando, se você estiver investindo, você também vai receber mais juros nesse cenário atual, principalmente quando a gente fala de renda fixa. Então a renda fixa, que é onde você encontra os ativos lá que possuem uma volatilidade menor, ou seja, um baixo risco, né? Alguns investimentos ainda possuem alta liquidez, e quando você une baixo risco, alta liquidez e ainda uma boa rentabilidade por conta do cenário econômico de taxa de juros alta, então você basicamente consegue se firmar, consegue passar por esse momento mais difícil da economia com mais folga, né? E da mesma forma, a partir do momento em que você vê a renda fixa indo muito bem, você também passa a encontrar boas oportunidades na renda variável, entendeu? Dado que é nesses momentos que você começa a achar as famosas promoções, ou seja, bons ativos a preços extremamente baixos por conta de falta de atividade do mercado, falta de investimento concreto, dado que todo esse investimento está voltado à renda fixa, que de fato está muito atrativa, entendeu? Então nos dois mundos, se você é um investidor de médio a longo prazo, nos dois mundos você consegue boas oportunidades, você consegue se encaixar e você consegue passar por todo esse turbilhão econômico que vem afetando a nossa economia e provavelmente vai afetar mais ainda caso as tarifas sejam impostas de fato. Você consegue passar por tudo isso de forma mais tranquila. Então quando a gente fala de renda fixa, por exemplo, então você tem lá os títulos pós-fixados que caem muito bem nesses cenários onde você tem certeza que os juros não vão cair, ou até mesmo que os juros podem subir. Os pré-fixados você pode utilizar em cenários onde você observa que os juros vai cair, o Banco Central está dando ali uma sinalização de que vai cortar juros, então você pode usar os ativos pré-fixados para poder pré-fixar a sua rentabilidade no topo. Então você pode ir usando essas estratégias, entendeu? Sempre de olho ali na curva de juros. É o beabá de sempre, é a renda fixa de sempre que te protege em cenários de juros altos. E é aquele negócio, né, mano? Se a guerra comercial escalar, que de alguma forma nos traga uma recessão, então a gente se esperar que o Banco Central não consiga suportar os juros tão altos, e se de fato isso daí trazer uma recessão pra gente, então inevitavelmente o Banco Central vai ter que afrouxar mais a política monetária e vai cortar juros. E aí nesse cenário que você basicamente tem ali os pré-fixados à sua disposição, entendeu? Então vários cenários que pode acontecer, mano, mas de qualquer forma a renda fixa e a renda variável sempre continuam sendo aí as melhores opções, entendeu? Para se passar por todo esse período aí de forma mais tranquila, como nós falamos. Mas o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta a sua opinião abaixo. A gente não sabe o que pode acontecer mesmo. Talvez o Trump ele recue das tarifas, entendeu? Talvez tenha sido só para dar um susto. Há quem diga que foi algo mais político do que técnico, e talvez isso faça ele voltar atrás no futuro. Mas se de fato essas tarifas entrarem em vigor, então você precisa ficar atento ali à taxa de juros, a cenário econômico, para saber a quantas e para onde vai caminhar essa taxa de juros, para que dessa forma você saiba como alocar o seu patrimônio e se proteger de tudo isso. Da mesma forma que no meio de todas essas incertezas você vai buscando boas oportunidades na renda variável. Mas comenta abaixo sua opinião aí, mano. Já se inscreve no canal, tem vários vídeos decentes aí para você dar uma olhada, sempre falando sobre investimentos, negócios. Tudo que esteja relacionado a dinheiro, você já sabe o que você vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreve aí, deixa aquele like pra nós e se junte a essa causa, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.